Olá, eu sou o Piara Boschi e esse é mais um Política em Foco aqui na TVAL. Nas últimas semanas, o mundo parou para discutir dois assuntos: clima e tabaco. São as COP, as conferências da ONU, organizadas pelas Nações Unidas, para discutir assuntos amplos com todos os envolvidos no mundo inteiro. E tivemos representantes catarinenses nesses dois eventos. E para falar deles, eu estou aqui mais uma vez com o Rodrigo Cardoso, da TV BV. Bom conversar contigo mais uma vez, Rodrigo. Tudo bem, Piara? Olá para você, olá para o Alexandre. Sempre bom conversar sobre assuntos que interessam a sociedade catarinense. E com o Alexandre Gonçalves, do Informe Blumenau, também outro querido colega jornalista aqui de Santa Catarina. Mais uma vez nessa conversa, Alexandre. Piara, obrigado, Obrigado pelo convite, Um grande abraço a você, um grande abraço ao Rodrigo, um grande abraço a quem está em casa nos assistindo. Então, a COP30 aconteceu em Belém do Pará. A COP11, a COP do tabaco, aconteceu em Genebra. Vamos começar pelo Brasil. Eu tive a sorte, o convite da Federação Catarinense de Municípios de acompanhar a delegação da entidade, junto com o prefeito Topázio Neto, de Florianópolis, que é presidente também da FECAM, e passei os primeiros dias da COP30 em Belém e voltei bastante impressionado com as questões que estavam em debate, o clima em debate, as soluções, todas as experiências que foram compartilhadas, mas também com Belém do Pará, uma cidade que tem encantos, uma gastronomia impressionante, um povo extremamente acolhedor, uma história imensa, mas com muitos desafios em áreas de saneamento, de criminalidade, uma cidade de 1.300.000 habitantes no início ali da área da floresta amazônica, e que impressionou muita gente. Como é que vocês viram essa COP em Belém? Talvez essa seja também uma experiência que a sociedade, no geral, precisava passar, porque é uma realidade e nós estamos ali na porta da floresta amazônica, então entendo que era importante que acontecesse, até por conta dessa representatividade que acabou gerando uma polêmica mundial com a questão do chanceler alemão, que acabou se pronunciando até de uma forma um tanto jocosa com relação à cidade, ou seja, como você falou, tem desafios, mas teve questões muito importantes ali. E o principal é o planeta se reunindo no Brasil, em Belém, na boca do gol, como eu volto a falar, para discutir um assunto que é fundamental para a humanidade, São essas mudanças climáticas e como é que a ação do ser humano interage e age nesse ecossistema. E aí, mais uma vez, a Assembleia Legislativa assume um papel de protagonismo, porque pelo menos desde o começo do ano passado, a Assembleia Legislativa vem debatendo esse assunto, vem provocando audiências em algumas regiões, para ver que tipo de contribuição que se tem. Então, o deputado Mauro de Nadal esteve lá, o ex-presidente, o deputado Marquito também fez questão de estar lá discutindo, colocando algumas questões, algumas ponderações, alguns exemplos de Santa Catarina, dentro dessa equação que a gente sempre busca colocar, de como a questão econômica juntar com a questão ambiental, como é que a gente pode uma não sobrepor a outra e como é que elas podem interagir. Em Santa Catarina tem alguns cases importantes nesse caso ali, então eu acredito que foi muito bom. Mas o que eu digo antes ainda de começar, uma conferência global que não tem as locomotivas da economia mundial, ela acaba perdendo muita força, apesar da importância da discussão, mas quando os Estados Unidos e a China não estão nem aí porque está sendo discutido... A China pelo menos estava presente. Pelo menos estava presente, mas assim, a gente sabe que também ali não há um interesse muito em debater essas questões. Mas assim, é importante que aconteceu, eu acho que algumas pessoas tentaram desdenhar do evento, mas eu entendo que as discussões são ali, a gente vai aprofundar um pouquinho o que aconteceu lá, o que foi discutido ali. Eu acho que sempre quando a gente discute esse tipo de tema, é importante para a sociedade. Como é que você viu a COP30, Rodrigo? Olha, é uma conferência absolutamente importantíssima, porque quer os negacionistas do clima aceitem ou não, as situações estão aí, estão postas. Tem países que podem sumir do mapa por causa dessa questão
das mudanças climáticas e urge sair das discussões, como foi dito na COP30, urge sair das discussões e partir para as deliberações, para algo concreto. Isso, a conferência apresentou avanços em algumas áreas, faltaram avanços em outras áreas. Há países que precisam se comprometer com o financiamento de países em desenvolvimento para que eles possam mitigar a questão das mudanças climáticas, emissões de carbono, emissões de gases de efeito estufa. São questões que já haviam sido acordadas em outra COP, mas que agora é preciso levar adiante. E algumas houve avanço, algumas não houve avanço, mas o fato de o Brasil ter sediado, ter podido mostrar a força da Amazônia para o mundo é extremamente importante e foram dias muito ricos de discussões, ainda que haja questões envolvendo o documento final, o que foi decidido, compromissos assumidos, mas é importante realmente discutir por quê. Quer aceitemos, quer não aceitemos, está posto, as mudanças estão aí e precisamos achar um jeito de mitigar esse fenômeno. Sabe que quando eu cheguei lá, no primeiro dia, eu tinha que escrever a coluna para o jornal ND. E o título veio antes do texto, normalmente não é assim, o título veio "É preciso estar aqui". Eu fiquei com essa sensação, assim, com todas as dificuldades que Belém tinha de infraestrutura, com todo o esforço que o povo do Pará estava fazendo para deixar tudo em pé, o mais organizado possível, coisas que me chamaram a atenção, não teve inflacionamento de preços para aproveitar aquela presença de público externo, eu digo nos restaurantes, nos lugares que se comia fora do evento, mas era preciso, porque muitas vezes a Amazônia é um fetiche mundial. Todo mundo olha e todo mundo aponta e diz que é assim que tem que ser, que é assim que tem que fazer, que é assim que tem que cuidar. Agora, descer na Amazônia e ver que ali tem uma metrópole de 1.300.000 habitantes. Muitos desafios. E que para a própria COP foram feitas obras de implantação do ônibus de metropolitano, como é que é o nome daquela sigla? BRT. Do BRT, foram restaurados palácios históricos muito bonitos, transformados em áreas de convivência. A cidade está embelezada para o evento, mas com demandas de saneamento, de infraestrutura, que a gente aqui em Florianópolis, ou a gente aqui em Chapecó, em Joinville, a gente não aceitaria na porta de casa. Extrapolando um pouquinho a sede Belém, mas a Amazônia ainda tem uma outra grande metrópole que é Manaus, né? Encravada também na Amazônia, exemplo de Belém, também uma cidade muito bonita, também uma cidade enorme, quase 2 milhões de habitantes, e também uma cidade repleta de problemas. Repleta de problemas. São muito semelhantes os problemas vividos por Belém e Manaus. É claro que a gente está no foco aqui que é Belém, porque Belém foi a sede da COP30. Mas o raciocínio seria muito aplicável a Manaus também, muito parecido. O pessoal do Pará não ia perdoar se o COP fosse para Manaus, porque a Copa já foi... É verdade. A Copa 2014 já foi para Manaus. É por isso que a gente fala, o simbolismo é muito importante, é a questão simbólica. E aí, se a gente pegar qualquer mesmo grande metrópolis, né? Rio de Janeiro, São Paulo, também tem um monte de desafio, um monte de problema, dependendo do lado que você olha, você vai perceber problemas. Nós estávamos falando de saneamento básico, Santa Catarina também tem problemas monstruosos de saneamento básico. Isso aí. E é importante tocar no ponto porque, ao fim e ao cabo, as discussões voltaram para os mesmos assuntos, né? Os países em desenvolvimento querem recursos, querem... somos dependentes de combustíveis fósseis? Somos. Precisamos diminuir? Precisamos. Precisamos poluir menos, desmatar menos? Precisamos. Mas os países já desenvolvidos fizeram isso lá atrás. E agora não querem financiar. Não, agora dizem que acabou a festa. Pois é. Agora não pode mais. Quer dizer que na época da Revolução Industrial podia se desmatar, podia investir em combustíveis fósseis e agora eu quero que seja tudo limpo, maravilhoso e lindo, sem que eu dê a contrapartida. Ou seja, ao fim e ao cabo, as discussões foram muito parecidas do que a COP anterior em Baku, né? Nesse ponto foi importante a criação do Fundo Florestas Tropicais, né, para sempre. Um importante avanço. Um avanço, tem que ver os aportes, quem é que vai aportar. Agora, eu queria destacar muito a presença da Alesc através da Frente Parlamentar para a COP30, comandada pelo Mauro de Nadal, do MDB, e da Comissão de Meio Ambiente, pelo Marquito, se inseriram nos debates, levaram as propostas de Santa Catarina e a participação da FECAM, representando os municípios, suprindo a ausência que eu acho lamentável
do governo do Estado. O governo do Estado, o governador Jorginho Melo, criou uma série de secretarias quando assumiu o governo, e uma delas era a Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde. O Meio Ambiente era uma secretaria executiva na máquina, não tinha destaque. Ele deu destaque, trouxe o tema da economia verde para ela, mas nesse momento que tinha que estar lá, delegou isso. A FECAM delegou a Assembleia, que ocuparam espaços, representaram muito bem Santa Catarina. Eu estava lá e pude atestar que Santa Catarina foi ouvida, especialmente porque a Assembleia Legislativa do Pará cedeu também espaço dentro do seu stand na Green Zone. Foi muito importante. Marquito conseguiu participar de diversos eventos paralelos da própria COP também, com a juventude e outras questões ligadas mais à preservação. Agora, o Estado, o governo, essa secretaria, tanto não disse o que veio que o secretário Emerson Stein, durante a COP, anunciou que estava saindo para voltar para a Assembleia Legislativa. Pois é, e eu acho que o governo do Estado tem que entender que comparecer não significa concordar. Até é importante estar presente nos eventos, a gente percebe isso, jogando por uma outra esfera, as ações, algumas inaugurações do governo federal em Santa Catarina, o governo do Estado não comparece, vira as costas. É importante dizer que, era fundamental que Santa Catarina estivesse representado não somente pela LESC, mas pelo Poder Executivo, para dizer as bandeiras que tem e, inclusive, para confrontar algumas questões que Santa Catarina não concorda com relação às leis ambientais. Mostrar o modelo que é praticado aqui em Santa Catarina, como o deputado Mauro de Nadal fez isso muito bem, mas o governo do Estado também tinha que reforçar isso, está reforçando esse coro de dizer assim, gente, como é que a gente consegue conciliar essa questão econômica com a questão ambiental? Então, infelizmente, por uma postura ideológica, porque é isso, né? Uma postura ideológica, não valorizar um evento que não é do governo do PT, nem do governo, é do Brasil, do governo, né, federal. É importante que a gente tenha isso e o governo, mais uma vez, virou as costas. Rodrigo, como é que tu vê essa questão? Uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, um dos motivos da Secretaria se chamar Meio Ambiente e Economia Verde é a busca pelo crédito de carbono, recursos que possam vir da preservação ambiental. E a COP, mesmo para quem não participou como painelista, era um local em que circulavam pessoas que tratavam disso. O BID estava lá, diversos bancos, diversas entidades. Como é que tu vê essa ausência, Rodrigo? Muito sentida, né? Afinal de contas, a questão ambiental, a questão das mudanças climáticas, ela não escolhe fronteiras, ela não escolhe ideologias, ela não escolhe países, ela acontece. Portanto, é fundamental que o poder público catarinense, o executivo, tivesse representado na COP30. Eu achei interessante também, o Piara indo um pouco além, as propostas defendidas por Santa Catarina, pelos deputados catarinenses, inclusive, que são propostas, guardadas as proporções, muito parecidas com os desafios em nível macro. Ou seja, muito se fala de compensações financeiras, aportes de recursos para determinadas ações de proteção ambiental e de mitigação de fenômenos. Foi mais ou menos nessa linha que Santa Catarina defendeu, né? Compensação, questão financeira para produtores que preservam áreas, incentivo fiscal para investimento em energia limpa. Isso são pautas que, se você for pensar no macro, né, Alexandre, o que os países querem, os países em desenvolvimento querem os países já desenvolvidos, é muito parecido com o que Santa Catarina defendeu para os estados na parte mais micro, digamos assim. E o raciocínio é esse porque a convergência pede esse tipo de investimento, pede esse tipo de compensação. O desafio é saber de onde vêm os recursos. E aí a gente volta na questão macro. Os países desenvolvidos precisam financiar o combate às mudanças climáticas. Potenciais financiadores estavam lá, né? E lembrando que Santa Catarina talvez seja um dos estados que mais sente na pele a população catarinense com as intempéries do clima. É ciclone, é tufão, né? Tornados. Então, tornado. Então, é uma série de coisas que a gente diz, mas onde é que saiu isso aqui, né? Então, isso está tudo conectado com o que a gente está vivendo e com o que estava sendo discutido lá. Vamos detalhar um pouquinho mais isso no início do próximo bloco. A gente volta e fala do que a Assembleia Legislativa e o que a FECAM levaram para apresentar na COP30. A gente volta daqui a pouquinho.
Olá, eu sou o Piara Bosque, estamos de volta com Política em Foco para falar de COP30 em Belém do Pará, de COP11 em Genebra sobre o tabaco. E eu estou aqui com o Rodrigo Cardoso da TV BV e com o Alexandre Gonçalves do Informe Blumenau. E pegando o gancho do final do primeiro bloco, a participação da Alesc, especialmente a participação da Frente para a COP30, capitaneada pelo Mauro de Nadal, e a participação da Federação Catarinense de Municípios, capitaneada pelo prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, foi bastante interessante, né? E aí eu estava presente ali no estande da ALEPA, a Assembleia Legislativa do Pará, e o Mauro de Nadal apresentou uma carta, um livro, com as demandas de Santa Catarina, para ser incluído no documento geral, junto com a carta das Assembleias Legislativas, organizadas pela Unali. E o que me chama a atenção, basicamente, é o seguinte: o produtor catarinense, ele tem que reservar 20% da sua propriedade para preservação. Isso está na legislação ambiental, lá do Código Ambiental que a Assembleia aprovou na época do governo Luiz Henrique, né, o Código Ambiental. Luiz Henrique dizia que era um peitaço que Santa Catarina estava dando, porque não tinha o Código Florestal atualizado ainda nacional. E Santa Catarina quer chegar lá e quer descobrir como, e quer viabilizar que o produtor receba pelo que mantém em pé. É o tal do crédito de carbono, esse tipo de coisa. E está muito claro, assim, todas as conversas eram, tem que remunerar quem ajuda a preservar. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu, durante a própria apresentação de Santa Catarina, um agricultor catarinense, que hoje mora no Pará, ele diz que tem terras lá a regra é o oposto, tem que preservar 80 e só pode produzir em 20. E que eles estão tentando, até hoje, conseguiram certificar para receber crédito de carbono, mas tem muita dificuldade de receber. E eu fiquei pensando, se na Amazônia não conseguem, aqui na nossa mata, nos nossos resquícios de Mata Atlântica, eu fiquei um pouquinho desesperançoso. Como é que vocês veem essa questão do crédito de carbono? Olha, Piara, eu conheço pouco, mas essa é uma discussão que não é nova, é muito interessante. Eu me lembro, eu acho que tem uns 20 anos, eu fui fazer um trabalho para um grande frigorífico e tal, e aí nessa discussão, e conhecendo a história deles, eles começaram a falar nessa coisa de comprar, né, e tal. E aí eu me lembro que aquilo ali parecia tão pouco palpável para mim, né? Então, e hoje a gente vê que é uma realidade econômica. Eu conheço gente que ganha dinheiro assessorando pequenas propriedades, pequenos e médios agricultores, para conseguir canalizar isso. Agora, vamos pegar um discurso que as nossas autoridades falam com relação da Amazônia. O mundo precisa nos ajudar, né, para cuidar, não é isso que se fala, né, o governo Lula e tal. Então é a mesma coisa que quem preserva, ele precisa ter algum tipo de valorização, algum tipo de retribuição para conseguir, né, primeiro, conseguir sobreviver, né, não usar essa área de uma forma que prejudique o meio ambiente. Então, é um importante mecanismo. Eu não tenho conhecimento de como é que isso funciona hoje, mas eu vejo hoje grandes empresas, grandes empreendimentos que eles trabalham muito com esse tipo de coisa. Bom, Piara, é importantíssimo, né, a questão dos créditos de carbono, porque eles têm a ver com essa mitigação do uso predatório, digamos assim, das terras. E aí, claro, é fato, o produtor que tem uma área e que precisa preservá-la, ele precisa ter apoio financeiro, precisa ter uma compensação para que aquela área seja mantida de pé e preservada. E isso é fundamental. E aí, de onde é que vem o recurso para isso? Ele vai pedir para o governo do estado, para o poder público, para o governo federal. E aí bate lá no governo federal, que precisa de recursos para esse todo dos países. Eu vou voltar a bater na tecla, vou parecer repetitivo, mas vou bater na tecla dos países desenvolvidos. Eles é que precisam fazer esse aporte de recursos para que o governo federal tenha condição de fazer o aporte do recurso para o produtor que está na ponta e tem uma propriedade que precisa ter a sua preservação ambiental garantida daquele pedaço específico de terra para poder produzir bem e garantir seu sustento.
Se lá no Pará, por causa da Amazônia, que ela é muito mais, como você disse recentemente, fetiche, né? A Mata Atlântica ela não tem isso. Embora tenha muita riqueza também, até maior variedade de fauna. A biodiversidade é até maior na Mata Atlântica do que na floresta amazônica. Mas, exatamente por conta que você falou, eu achei o termo muito bem colocado, esse fetiche pela Amazônia, acaba ofuscando, às vezes, outros biomas tão ou mais importantes. E no caso de Santa Catarina, é a Mata Atlântica. Então, é preciso olhar. Se lá é difícil, aqui também vai ser. Mas aí é onde entra o diálogo, o discurso, você serenar os ânimos, abandonar ideologias e pensar no bem comum. Todo mundo está alinhado nesse. Exatamente, é o alinhamento que se espera. E aí acho importante que a missão catarinense levou esse assunto para a COP30, para o Pará, porque essa é a realidade catarinense. É a realidade catarinense que varia-se o bioma, mas é a realidade de outros estados brasileiros. É preciso ter financiamento para que a pessoa que tem uma terra e que precisa garantir uma preservação ambiental possa fazê-lo da melhor maneira possível. Mas eu acho que em Santa Catarina, me atrevo a dizer que esse segmento se profissionalizou bastante. Mas acho que é a certificação de que a área pode receber crédito de carbono. Mas aí a receber o crédito de carbono tem que ter o interesse de alguém comprar aquela região, adotar aquela região, digamos assim. Sim. Essa é a dificuldade. Mas eu estava conversando com uma pessoa que é um advogado que fazia essa intermediação, até foi ano passado, por que está fazendo e tal. E ele me contou isso. E ele disse, não, esse é um mercado muito importante, porque a gente está conseguindo. Então, ele não me falou em tom de lamento, ele me falou em tom de que era um mercado em expansão. E ele estava atuando muito na região ali do Médio Vale do Itajaí, do Alto Vale do Itajaí, que também tem muita propriedade rural. São boas experiências. Outra questão que eu ouvi na COP, que me chamou bastante atenção, uma preocupação de ambientalistas de que o mercado do crédito de carbono não vire mais uma bolsa de valores para monetizar o não fazer alguma coisa, né? Uma nova criptomoeda, uma nova... Para que acabe escorregando na especulação também, como acontece no mercado financeiro tradicional. Então essa é uma preocupação que são questões que são delicadas e que precisam levar isso em conta, que a gente não precisa de um novo bolsa de valores ambiental. Mas a participação da FECAM também foi muito importante e o prefeito Topázio Neto, ele fez uma fala logo no começo dizendo que não dá mais para negar a mudança climática. Tem que achar formas de resolver. E os municípios na ponta são os que mais sofrem, porque são quando vem o desastre, quando vem a cheia, quando vem o vendaval, é a defesa civil do município que tem que ir lá prestar o primeiro auxílio. A população do município que é atingida, né? Exatamente. Então... E o prefeito é a primeira autoridade que tem que agir. Então, ele levou essa carta dos municípios, também foi incluída, em que um dos principais pontos é o pedido de acesso a financiamentos mais fáceis, menos burocratizados, para estruturar as defesas civis e a recuperação de desastres. Como é que, na ponta, Blumenau é um exemplo claro, o vale todo, de estar em estado de alerta permanente, muitas vezes, né, Alexandre? Blumenau tem uma expertise, né, um profissionalismo, eu digo já até em defesa, às vezes, quando dá algum evento em outro estado, por exemplo, deu no Rio Grande do Sul ano passado, e as pessoas falam, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Eu digo, mas Blumenau é uma referência nisso, porque a Forest, né, de tanta dificuldade, tanto problema, hoje tem uma estrutura muito, muito bem organizada, mas ela é organizada no sentido da enchente, porque enchente é uma coisa que a gente consegue monitorar, né? Então, tu pega um know-how, tu sabes quanto é que bate quanto é que bate cada rua, qual é a cota da rua. Então, é muito simples. Então, Blumenau é uma coisa muito bacana, muito maluca, porque às vezes tu anda pelas ruas, dependendo das casas, tem um barco ali, que é um barco que a pessoa já sabe que está ali para usar. Mas há muito a questão climática, não é mais só chuva e enchente, né? E o nosso problema grande foi em 2008, quando veio tudo abaixo, além da enchente, né, os morros vieram abaixo. Então, mas sim, Blumenau tem uma expertise com relação à atuação da Defesa Civil, foi uma profissionalização, mas, de novo, depois de uma tragédia que precisou se fazer isso. Então, hoje tem meteorologista, tem geólogos, tem toda uma estrutura, inclusive uma secretaria municipal montada.
Rodrigo, como é que tu vê o avanço disso a partir dos municípios? É importantíssimo, as coisas acontecem nos municípios, né? Blumenau viveu essa experiência da pior maneira possível, né? Que é a experiência de lidar com enchentes, com uma série de fenômenos climáticos e adquiriu esse know-how, como bem falou o Alexandre, a fórceps, né? E aí, claro, os municípios, eles precisam ser ouvidos. E ao fim e ao cabo, o que desacarta dos municípios? Compensações financeiras, crédito mais acessível, menos burocratizado, para que as prefeituras consigam fazer os projetos de mitigação de desastres, que são fundamentais. Para que façam esses projetos de mitigação antes que os desastres aconteçam, para que não aconteça o que infelizmente aconteceu com Blumenau, com o Rio do Sul, com Tubarão, que acontece com Chapecó, com Xanxerê, com regiões que são muito propensas a tornados, por exemplo, que é lá o oeste do estado. Ou seja, quanto antes tiver acesso a isso para poder implementar projetos de mitigação e de prevenção, que acho que é a palavra de ordem, é fundamental e, portanto, importante o posicionamento do prefeito de Florianópolis e presidente da FECAM. E já que, de certa forma, puxamos a orelha do governo do estado no primeiro bloco, agora fazer o registro que a gente tem uma defesa civil estadual muito bem estruturada. É algo de estado, né? É uma referência para outros estados do Brasil e tem servido de modelo e também de auxílio, especialmente os vizinhos do Rio Grande do Sul e do Paraná. E que Santa Catarina pode acabar se firmando como um grande centro de prevenção de desastres dessa região sul do Brasil, né? Sim, mas houve um upgrade, né, nessa gestão, é importante dizer isso, porque a gente tem visto o governo do estado investir e mesmo assim a gente tem visto que não é o investimento que devia ter, usar todo o dinheiro. O Tribunal de Contas já se manifestou mais uma vez. Por 2 vezes, pelo menos, mas a gente percebe nos últimos anos, hoje tem um secretário que é um prefeito de Blumenau que está acostumado com enchente, então está fazendo coisas que para mim são muito básicas, que é desassorear os rios que têm os problemas. Nós temos lá na região do Vale do Itajaí 3 barragens que são fundamentais e toda vez que chovia, aquelas barragens não funcionavam e questões que parecem tão óbvias, por que as comportas não são operadas à distância? Não hoje em dia agora que está fazendo esse agora que está fazendo agora. Isso. Então tem todo um modelo que está sendo mudado. Então antes tarde do que nunca, né? Mas a gente percebe, Blumenau ficava refém, por exemplo, da comunidade indígena que o Estado não atendia às promessas históricas. Aí quando chovia, mas nós temos que operar lá, daí e a questão de polícia. E Choclin é brabo, né? Choclin é brabo. Choclin não, é isso aí. Mas agora isso foi pacificado, pelo menos isso. O governo do estado, parece uma coisa menor, não, mas o governo do estado cumpriu as demandas que tinham ali com relação a casas, a estrada, a escolas, a templo, né? Uma comunidade indígena que a barragem dividiu em 9, né? Dividiu em 9. Ou seja, eles têm dificuldades históricas e quando chovia, e tem razão algumas comunidades ficavam isoladas. E tem razão de ver o poder público com desconfiança, porque tem acordo nesse sentido que o Estado deveria cumprir determinadas coisas também, como o governo federal, e agora está sendo feito. Então, assim, coisa boa, pelo menos andou, né? A gente tem que comemorar desse jeito, né? Eu queria falar um pouquinho da COP11, a COP do tabaco que aconteceu em Genebra. A delegação brasileira tinha um deputado catarinense, deputado federal, Rafael Pezente, do MDB, lá do Alto Vale. Só que a delegação não pôde entrar no evento, né? Porque ao contrário da COP do clima, em que poluidores e áreas afetadas, todo mundo está na mesma mesa para tentar achar um consenso, na COP do tabaco, que é uma COP para reduzir o fumo, quem é da indústria ou da agricultura do tabaco não pode participar. E a delegação brasileira tinha representantes da área industrial e dos plantadores de fumo, mas que queriam ser ouvidos, né? Especialmente na ponta, o plantador de fumo que se vê obrigado a trocar uma cultura e em nome de uma cruzada de saúde, mas que também envolveu um pouco de ambiental, porque um dos temas era a proibição do filtro no cigarro. E aí o presidente lá trabalhou lá e conseguiram que isso não fosse votado. Não entraram, mas fizeram bastante alarde. Mas o que vocês viram da COP do Fumo?
É que a gente, assim, há um movimento mundial também de tentar diminuir, minimizar os impactos do cigarro e do fumo, porque ele impacta na saúde pública do planeta, né? Porque a gente sabe das doenças. Então, agora, por outro lado, o deputado Pezente, que né, de origem, é jornalista como nós, mas ele tem uma origem agrícola, né, que é na região ali do Alto Vale, ele sempre se preocupou com essa questão. Pequeno produtor, né? E aí há uma economia que se vive disso. E se vive há gerações e gerações. Tem que se tentar achar um meio termo, e eu acho que foi isso que ele tentou fazer isso lá, e foi importante levar as vozes da economia. Mas, de novo, esse também é um caminho que me parece que tem que se trabalhar para também procurar mudar culturas, né, outros tipos de plantação. Sei que não é fácil, é uma questão histórica, mas que é óbvio que há um cerco, né, com a questão do cigarro. Acompanhou alguma coisa, Rodrigo? Sim, é importante discutir esse assunto porque a gente vê que o fumo e os males que isso provoca para a saúde, né? E como é difícil para um país como o Brasil, que é um país muito produtor de fumo, mudar essa cultura que o Alexandre acabou de falar. Sair do fumo e oferecer para o produtor alternativas que garantam a ele renda na mesma proporção que o fumo garante, mas que não tenham essa questão da saúde envolvida, né? Hoje a gente tem 90% para exportação, né, da produção brasileira e não se financia mais a safra do fumicultor, né? E são coisas que e não tem projeto de substituição. Então foi isso que foi sendo muito cobrado. Falta, né? Esse projeto de substituição gradativa, não é pensando para agora, mas pensando, sei lá, 20, 30, 40 anos, como é que Vou dar um vai se mudar exemplo, isso? o Piara e Alexandre, que vem de casa. Eu sou casado com uma gaúcha, ela é da região do noroeste do Rio Grande do Sul, uma região que tem uma forte ligação com a plantação de fumo. Meu sogro e a família do meu sogro, da minha sogra, foram plantadores de fumo durante muitos e muitos anos e fizeram essa migração. Os filhos fizeram a migração da plantação de fumo para a suinocultura. Uma atividade completamente diferente. Ou seja, foi-lhes dada a oportunidade de sair de uma plantação que, primeiramente, exige muito, porque vai muito agrotóxico, é uma área muito extensa, a colheita tem que ser feita no sol, tem que se classificar. Eu sempre acompanhei muito esse processo. O agricultor muito preso à indústria, né? Exatamente. Que é a indústria que certifica a qualidade do fumo dele, né? Exatamente. Mas a eles foi dada uma oportunidade. Olha, vamos mudar, vamos sair dessa produção e vamos trabalhar com a suinocultura. Hoje, os familiares da minha esposa, eles são produtores de carne suína. Eles têm os chiqueiros, têm a criação de suínos e trabalham sob essa perspectiva. Mudou. Ou seja, é possível. Por que eu usei esse exemplo que não é catarinense, é do Rio Grande do Sul, mas ali da região muito próxima, mas é um exemplo que poderia ser utilizado. Afinal de contas, dá para fazer. Por que não oferecer ao produtor uma alternativa? Saia do fumo e vá utilizar uma outra situação que vai lhe dar a mesma renda, ou até mais, mas com muito mais investimento em saúde, porque, de fato, apertou-se o cerco com relação ao tabaco, apertou-se o cerco, o que é muito necessário, mas o Brasil ainda tem uma economia muito forte nessa questão. E aí, lá na conferência, é preciso saber que, tudo bem, é para restringir, mas nós precisamos criar alternativas. Esse é o desafio. E aí a grande questão, uma questão que foi colocada lá, era que do lado de fora da conferência, as bitucas de cigarro, mesmo quem estava dentro da conferência contra o fumo, acabava fumando. E são dois temas, a gente debateu temas aqui muito importantes, impactantes e que estouraram nosso tempo, mas o importante é que conseguimos fechar aqui. Rodrigo, Alexandre, obrigado por mais uma vez conversar com vocês. Hoje o programa foi forte. Obrigado, Piara, obrigado, Alexandre, obrigado a você que acompanhou o Política em Foco e até a próxima. Obrigado, Piara, bem bom debate, um grande abraço a você. Acompanhe o programa na programação da TVAL e nas redes sociais da LESC. A gente volta. Até a próxima.